Mas assim, eu não tô... Tem que ter papel? Só para a gente fazer uma atividade rapidinho. Pessoal, boa tarde. Já estão cansados? Vamos dar para a gente conversar mais um pouquinho. Como ele é professor de educação física também era, mas ele ainda Vou tem dar a habilidade, ele vai passar por alongamento, meditação. Ó, as pessoas que estão nos assistindo não vieram aqui hoje, de vez em quando eu vou sair, porque eu não consigo ficar parado, mas está me escutando aí do outro lado. Olha, vou começar falando um pouquinho para vocês que não tiveram a oportunidade de participar da imersão lá em São Paulo, mas estarão com a gente lá em Brasília, que é a nossa próxima edição. E daqui até lá, vocês seguindo, acompanhando o clube, vocês vão ficar por dentro. Eu espero que todos vocês estejam lá com a gente, porque é um evento bem maior. Dessa última vez tinham mais de 30 escritores do Brasil inteiro. Isso aqui é uma pílula para a gente juntar, reforçar esse time, para quando chegar a próxima imersão lá em Brasília, a gente está com um time grande. E uma das dinâmicas que eu fiz lá, vou contar um pouquinho da minha história para vocês daqui a pouco, mas antes disso eu queria repetir uma dinâmica que eu fiz com eles, que é para falar sobre tempo. Pedi para vocês pegarem esse papel, aí eu queria que vocês dividissem ele na metade, não precisa ser um papel grande. E vocês vão colocar de um lado coisas que vocês querem fazer, sonhos, vontades, que você acha que ainda dá tempo. Ah, eu quero escrever meu livro. Dá tempo. Ah, eu quero conhecer a França. Dá tempo. Tarde demais. Ah, eu queria dar um abraço na minha avó, que já faleceu. Pô, não dá mais tempo. Ah, eu queria... Ah, mas eu acho que pela idade que eu tenho, não dá mais. Então, pense... Principalmente em relação a sonhos, objetivos, o que ainda dá tempo de correr atrás, o que você considera que ficou tarde demais para você. Pode abrir o coração aí, porque quem não quiser ler depois, não precisa. Não vale colar do coleguinha. Ó, a gente tem mania de sentir vergonha ou sentir distante demais dos nossos sonhos. Ah, eu quero sonho em pisar na Lua. Não, escrever não vai custar nada. Escreve aí, pode ser o mais longe que puder, mas eu tenho vontade de conhecer Marte. Ou então um sonho simples ainda. O simples melhor ainda, tá? Tá fácil de resolver. Eu queria levar meu filho ou minha mãe para mergulhar lá em Budista. Não fui ainda. Espero que todos vocês coloquem. Gostaria de ser um best-seller, ter um filme na Netflix, ser traduzido em 30 idiomas. Ou ainda dá tempo, é bom de escrever. O tarde demais que dói. São as coisas que você gostaria de ter feito e você acha que não dá mais para fazer. Alguém que já terminou? E já é dos dois lados? Aí é só o tarde demais ou é os dois que tá aí? Não, Tá misturado. Tá. Quem quer dividir um sonho aí que ainda dá tempo? não pode ter arrependimento. Alguém quer dividir com a gente aí um sonho que ainda dá tempo? Vamos, gente, sem vergonha, tem que externar para acontecer. Doutorado de sanduíche em Portugal. Legal. A nossa escritora, conta um sonho seu aí pra gente. Escrever 100 ideias de história que eu tenho. 100 ideias. 100 livros. 100 ideias. Tem que escrever uns 3 por ano. Mas dá. Quem mais? O amigo ali com a blusa da NASA. Um dos sonhos primeiro. Um dos sonhos? São 50 páginas. 50 páginas. Eu tenho 34. Vou chegar lá, se Deus quiser. Eu estou escrevendo o livro de uma moça que me contratou como ghostwriter, que ela visitou 103 países. Ela é a terceira mulher brasileira que conheceu mais países. Agora ela está fazendo um livro para contar as histórias da viagem. Galera aí do Fundão, conta um sonho pra gente. Aí eu coloquei que saber para diferente para do Game. New Game? Legal. É um sonho, Eu ainda vou tomar um café com a Game Rock. né?
meu único sonho é que eu quero estudar um romance, só isso. Tem mais nenhum sonho na vida. Tá no lugar certo, tá no caminho certo. Só Você quer dividir com a gente? Tá certo? E já tá encaminhado, mas só um sonho. já tem a praia? Qual vai ser? É? Quer dividir com a gente? Na verdade, não, estou cansado da minha vida que ela para tocar o grupo somente. Então, estamos planejando que a gente vai com produto, que é ainda trabalho, né, fazer remoto. E a cidade, falta agora, é João Pessoa. Já vamos lá, vamos mais uma organização, precisar também, como é que é. E ano que vem já vamos organizar isso. Costumo falar que se eu tivesse que escolher aqui com alguma capital do Nordeste, eu escolheria ou João Pessoa ou Natal. São as minhas duas favoritas. Eu gosto muito de lá. E agora vamos para outra parte. Tem alguma coisa aqui? A outra parte, Lembrando, quem quer discutir uma coisa que ainda ficou tarde demais? Essa é doída de falar, hein, gente? Você tem alguma? Assim, eu tenho mais vontade, assim, até tenho vontade, teria vontade de fazer um curso de engenharia civil, totalmente diferente da minha formação até hoje. Porém, eu acho que não tem mais pique para fazer outra graduação. E todo dia na aula, fazer trabalho, terminar, não. Mas ainda é possível, né? É, porque eu não morri ainda, mas... Aqui, ó, sempre que eu faço essa dinâmica, eu desafio algum de vocês que tiver escrito uma coisa que é tarde demais, que não tem a ver com doença ou morte. Tem alguém que escreveu alguma coisa aí e não tem a ver com isso? Entendi. E eu acho que é impossível você me falar uma coisa que é tarde demais para ser feita, a não ser que tenha a ver com morte ou doença. Todo o resto ainda dá tempo, né? E essa dinâmica é porque tem gente, às vezes a gente faz, tem gente que escreve muito mais tarde demais do que ainda dá tempo. E, na verdade, é muito mais difícil você pensar numa coisa que é tarde demais, porque se não for igual eu dei, por exemplo, abraçar a minha avó que já faleceu. Talvez, se você acreditar em espiritualidade, dependendo da sua crença, você ainda pode dar esse abraço. Mesmo assim, ou no caso de uma doença que independe da gente, todo o resto, qualquer coisa que vocês têm escrito aí, que até às vezes não ficou à vontade de falar, se você pensar com carinho, ainda dá tempo. E aí, o que é muito bom para nós que gostamos de escrever? Isso aqui é uma frase de um escritor que eu gosto muito, não sei se vocês conhecem, chama Rafael Magalhães. Ele fala assim, ó, quanto mais se vive, melhor se escreve. É uma das vantagens de ser escritor. Porque se um escritor escreve sobre a vida, quanto mais ele vive, melhor ele escreve. Está sempre pegando mais conteúdo, conhecendo mais gente, estudando, tendo amores, decepcionando, sofrendo, amando de novo. Aí você conhece todos os amores, mas você não é mãe ou não é pai. Aí você experimenta esse amor, depois você experimenta o amor que você amou. Então você vai se tornando um escritor melhor. Isso a gente tem essa vantagem quanto outras profissões. Por exemplo, um jogador de futebol, ele vai ter o auge da carreira dele com 28, com 30, com 35 ele já é considerado velho. Quando que na vida, 35 anos você não é velho, mas como um atleta você é. E o escritor tem essa vantagem. Até o último dia da sua vida, você pode escrever seu best-seller. A gente tem essa longevidade. E aí, no meu caso, aos 27 anos, eu era aquele rapaz de camiseta branca ali, ó. Era professor de educação física, nunca tinha escrito um livro na vida, não me imaginava vivendo da escrita, mas tinha esse sonho, eu queria escrever um livro. E não era para viver do livro, não era para ganhar dinheiro, era para pegar um livro na mão, assim, ó. Não sei se a Vanessa sentiu isso, os colegas já têm lido, mas uma das sensações mais especiais da minha vida foi o dia que eu peguei meu livro na mão a primeira vez. Uma coisa muito especial, uma sensação assim, vou morrer, vou continuar vivo. Estou imortal. Daqui 100 anos, minha voz ainda vai ecoar. E aí aquele rapaz ali, ele não tinha a menor ideia que ele tinha esse potencial. Mas eu era um cara feliz, eu gostava de dar aula, eu me sentia importante ali para os alunos. Mas aos 27 não existia o Rafael escritor. Quem tem menos de 27 aqui? Eu imagino que os dois. Não? Então, nós temos duas pessoas aqui. Essa aqui já até lançou livro. O colega já leu, já deu para ver que ele está num nível muito mais alto que eu estava, com 27 anos. Então, para vocês ainda dá muito tempo.
Nós vamos andar um pouquinho para frente. Walt Disney. A gente viu várias histórias aqui da Disney. O Walt Disney, ele criou o Mickey Mouse, que é a maior criação dele, com 27 anos. Então, vocês dois, por favor, até 27 anos, pelo menos um Mickey, dá tempo. Eu sou muito fã do Chorão, sempre foi minha banda favorita quando eu era jovem. Com 27 anos, quando eu era jovem, é ruim, né? Quando eu era mais jovem. Com 27 anos, o Chorão era um skatista. Ele nem tinha a banda ainda. O primeiro CD dele ele gravou aos 27 anos. Estou querendo provar para vocês o quanto, principalmente na arte e na literatura, dá tempo. Nicholas Sparks, conhece esse rapaz? A maioria dos livros desse romancista se tornaram best-sellers e se tornaram recorde de bilheteria. Ele tem, acho que eu escrevi aqui, o Diário de uma Paixão, que foi o primeiro grande sucesso dele, ele escreveu com 31 anos. Então, acho que a gente já subiu um pouquinho aí. A galera que não chegou no 31 ainda, Nicholas Sparks, na sua idade, não tinha feito nada em relação à literatura. 13 anos antes, percebam que nem sempre o seu primeiro livro vai ser o seu sucesso. 13 anos antes, em 83, ele escreveu o primeiro livro dele, foi um fracasso total. Demorou 13 anos, a gente quer escrever um livro em 2 meses, 3 meses, e ser um sucesso. O dele, 13 anos depois, veio o Diário de uma Paixão. E depois que ele começou a acertar, ele não parou mais. Todos esses aqui viraram filme. Na verdade, isso aqui é a capa dos filmes, nem é do livro. Uma Carta de Amor, Um Amor para Recordar, que é um dos meus favoritos. Diário de uma Paixão, que é esse, que tanto o filme quanto o livro é belíssimo. Aliás, todos esses eu acho muito bom. E todos começaram com livros. Eu imagino que hoje, como deu muito certo para ele essa coisa de virar roteiro, ele já escreve pensando no cinema, e o cinema já sabe que o formato dele funciona, então quase todo livro dele vira filme e é um sucesso. E se pegar o que a Thay explicou para a gente, vai funcionar. Ele, na minha visão, e muito antes de estudar roteiro, eu ficava observando, ele conta histórias da Disney, mas do mundo real. A mulher que tem câncer e aparece um cara. Uma mulher que está apanhando do ex-marido e aparece um cara. Então, ele pegou aquela coisa do homem que vai salvar a mulher, mas colocou na situação. Eu pedi desculpa para eles, eu não dou conta de ficar parado, professora, mas eu vou tentar. Voltei. Essa senhorita aqui, que escreveu a saga Harry Potter, que ela é a primeira escritora que se tornou mulher, que se tornou bilionária, dona J.K. Rowling, que eu estou aqui hoje por causa dela, por ter lido Harry Potter, que eu tive vontade de virar escritor. O primeiro Harry Potter escreveu aos 33 anos, ela morava de favor do governo, fugiu de Portugal porque apanhava do ex-marido, estava ferrada na vida, e aí ela chega para a irmã dela fala, nossa, você sempre foi tão inteligente, muito mais inteligente que eu, por que sua vida tá uma merda e a minha tá boa? Deve ter algo de bom que você faz, que você não descobriu ainda. Aí ela foi, diz a lenda, né, ela conta isso, no armário, pegou o Harry Potter 1, que ela já tinha escrito, ficou anos escrevendo no trem, e aí falou, eu tenho isso aqui, eu acho que é bom, eu gosto, nunca mostrei para ninguém, queria que você lesse. É a história de um bruxo, que ele vai passar 7 anos na escola de bruxaria, começa assim, termina assim. Ela sabia como é que terminava, vão ser 7 livros, ele vai fazer 7 anos na escola, tem o vilão e tal, e deu o primeiro para ela ler. A irmã dela leu e falou, você tá milionária, você tá rica, a gente só precisa mostrar isso aqui para alguém e vão publicar. A irmã dela enxergou o Harry Potter do tamanho que ele é hoje. E aí eles saíram de porta em porta, nas editoras, nos agentes literários da Inglaterra, Irlanda, todo mundo falando não, 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 até que um senhor, ela contou a história dela, que apanhava do marido, que tinha uma filha, que estava em situação difícil, morando de favor. Ele falou, vou te ajudar, eu vou lançar esse livro, mas continua procurando emprego, porque livro infantil não dá dinheiro. Vou quebrar seu galho. 1 ano depois, ela já era milionária, já estava no mundo inteiro, a Pedra Filosofal foi muito rápido. Mas o Harry Potter, um dia, foi recusado por 30 e tantas editoras, e antes disso ficou preso dentro de uma gaveta. E aí, aos 33 anos, aconteceu. Hoje ela tem royalties de parque de diversão, de peça de teatro, de brinquedo,
de spin-off, de continuação, o livro dela virou um universo. Paulo Coelho, que é um de brasileiro aí, talvez seja o que mais conseguiu tornar o trabalho dele internacional na atualidade. O Alquimista, que é o livro dele mais lido, ele publicou aos 41 anos. Então, aí isso aí já serve para mim. Ó, eu não cheguei nos 41 ainda, então ainda dá para escrever um Alquimista. A de Paulo Coelho, eu nunca li o livro dele. Eu li o Alquimista, eu li mais um, só li dois. Mas eu li a história dele. Gostou? Fantástico. Dizer que aquele guri, roubão, que a família internou, se tornou esse gênero aí. É incrível. O livro do Fernando Moraes, né? Espetacular aquele livro. Que conta a história dele, eu vou pegar para ler. Fernando Moraes, em matéria de biografia, é igualado. Eu gosto muito, eu vou procurar, então. E ele faz a todo mundo. Varia. É do Lula, do Câmara. E é uma biografia autorizada? Ele entrevista o Paulo Coelho? Sim, ele conta tudo. Ele conta tudo, as coisas mais cabrosas da vida dele. Que a relação dele com o Raul Seixas, eles tiveram uma fase bem dark. Ele conta, ele estava nos Estados Unidos, ele, Raul já, cheio de grana, no dia da renúncia do Nixon. Ele com a filmadora na rua, me vendo aquele dia dos Estados Unidos. Primeira vez que eu fazia que renúncia, né? Aí ele volta para o apartamento, tá bom, um gás. Estava Raul lá no sofá, bêbado e drogado, roncando, meio mal vestido. Aí disse, esse cara está aqui, acontecendo isso num país que nem os Estados Unidos. E ele está aqui, dominado pela cachaça, pela droga. Eu vou largar esse droga. Se abandonou para mim. Eu já escutei que eles encontravam com John Lennon, nesse livro fala isso. Raul Seixas fala que que ele e o Paulo Coelho chegaram a encontrar com John Lennon lá nos Estados Unidos. Vou avançar mais um pouquinho, que às vezes não chegou na idade de alguns aqui. Vamos lá. Essa senhorita aqui que começou as histórias dela fazendo a fanfiction, que a professora falou mais cedo, 50 Tons de Cinza, a James tinha 53 anos. Então, quem escreveu aí que ainda não dá tempo de escrever um best-seller, já pegou todo mundo, 53, mas ainda tem mais. Sir J.R. Tolkien. Ele levou 12 anos para escrever o primeiro Senhor dos Anéis, a primeira ideia do Senhor dos Anéis. E ele tinha 62 anos de idade quando lançou o primeiro livro. Quando lançou o filme, que depois ganhou uma porrada de Oscar, fez um monte de gente conhecer o Senhor dos Anéis, ele nem estava vivo mais. E agora, a série mais assistida da atualidade, que travou o aplicativo da Prime, é a história dele de novo. Já está contando um pouquinho antes do que o Senhor dos Anéis contou. Então, o cara está vivo, né? A gente não pode falar que um cara desse morreu. Ele continua aí. Contei todos esses casos para falar para vocês, principalmente nós, escritores que mexem com artes, que ainda dá tempo. E aí, para inspirar, o pessoal tinha... A gente tinha combinado o que cada um vai falar, e aí eu fiquei com essa parte aqui, ó. Tudo que você precisa saber para publicar o seu livro. Foi isso que me desafiaram a falar aqui para vocês. Quem aqui já tem livro publicado? 2, 3, 4, 5. Vocês escrevem já? Vocês estão? Eu estava olhando, assim, eu vou dizer o que eu estava olhando. Tem uns caminhos na tua cabeça. Não, mas é do slide. Ah, sim, você vê, olha como tá vestindo todo. Não. Aí a Floresta fez também, ó. Eu tava empolgada e eu tava só conseguindo ver os caminhos na tua cabeça. Aí eu falei, gente, para eu falar isso, eu vou ter que contar um pouquinho da minha história, porque eu acho que
a minha trajetória acabou, eu acabei descobrindo, errando e acertando, o que você precisa fazer para publicar um livro. Não está aparecendo aqui para mim, com dificuldades. Disse. Tá mudando aqui e não está mudando lá. Se você for aí, você não vai apoiando. Então, eu tenho medo de perguntar. Cadê ela, professora? Cadê? A Suzana é boa. Alguém que é perito em informática quer tentar aqui, gente? Aconteceu, tá bom? Não está passando slide. Saiu pra mim. Saiu mais. Aperta essa. Não, peraí, que eu acho que eu encontrei o problema aqui. Voltou a acontecer aquilo que estava acontecendo naquela hora. A gente acha que não tem. Agora deu certo. Ó, vou contar para vocês a trajetória do professor de educação física que se tornou um dos escritores mais lidos do Brasil. Vamos tentar fazer aquele negócio que a professora ensinou para a gente. O arco educacional. Até 2009, apresentação, né? É o ciclo. Estava nascendo o Rafael escritor mais ou menos nessa época. Até 2009 eu era professor de educação física. Esses são os meus alunos de escola pública. Eu dava aula de educação física numa escola de tempo integral. Então eram os meninos mais difíceis da cidade, porque o pai não aguentava e aí punha lá porque ele tinha que ficar o dia inteiro precisando fogo na casa. E todos de Goiânia eram lá. Tempo integral era assim. Aí eu fui coordenador, que eu não consegui ser só professor, e virei diretor da escola. Olha que maravilha. Fui multiplicando os problemas. E era também personal, que é aquele Rafa ali do meio, com os meus 2 alunos, dava aula. Nem sempre, isso aqui é o Rafa escritor, quem está começando, talvez não decepcione vocês agora, o Rafa personal era muito mais saudável. Não vai ter nenhum uau, nada. Aí, deu uma engordadinha, porque, né? E hoje em dia? Esse é o precisava escrever de quando eu fiz esse slide, hoje já está chegando em 4 milhões de seguidores, que é o perfil onde eu divulgo os meus textos, as minhas frases. Como eu falei, eu já visitei 34 países, a maioria desses viajando, passeando, mas alguns palestrando, autografando, principalmente, eu não tenho livros em inglês e espanhol, mas países que têm comunidade brasileira grande, já estive. E em Portugal, por causa do idioma, já fiz evento em São Francisco, em Miami, já fiz em Londres, sempre para a comunidade brasileira que mora lá e me acompanha pelo Instagram. Uma das coisas mais legais de se fazer sucesso na internet é que você acaba se tornando amigo de pessoas que eram seus ídolos, né? Eu conheci muita gente aí nesse caminho, não sei se a foto está grande o suficiente, mas ali é o Hugo Gloss, Danilo Gentili, Solange Almeida, Bruninho Davi, a Suíta, que é a esposa do Gustavo Lima, Luan Santana, Marília Mendonça, Parcerados, Safadão, Zé Neto, Paulo Gustavo, Fábio Porchat, todos esses que eu assistia pela TV, alguns que eu admirava como artista, alguns que eu simplesmente via lá e falava, nossa, esse cara está muito distante de mim. Todos eles já leram alguns dos meus textos, ou têm meus livros, e eu já tive a oportunidade de conversar como se uma conversa não de fã para ídolo, mas de artista para artista. Isso é muito legal. Jorge, Marco Luque, Rafa Kalimann, Matheus. Eu escrevi uma peça de teatro que a gente apresentou em 21 cidades, não passamos aqui em Cuiabá, já estava com data marcada, e aí teve a pandemia, a gente não conseguiu vir. E ali é o escritório que eu tinha lá em Goiânia, até no começo do ano, e eu vendi porque eu me mudei para São Paulo, mas eu tinha um escritório bem legal do pessoal escrever lá em Goiânia. E agora a ideia é crescer e quem sabe, fazer um escritório em São Paulo.
o que você precisa fazer para alcançar a vida que você deseja? Aí eu vou te fazer uma pergunta mais específica. Hoje, queria que você escrevesse isso daí para você afirmar isso para você mesmo aí no papelzinho. Só um talvez seja difícil. Escreva aí para você mesmo. Não precisa nem mostrar para o colega do lado. Hoje, quais são os seus 3 maiores sonhos? Pegou a lâmpada mágica. Saiu o gênio. Pode fazer 3 pedidos. Escreve aí no papel. Não só pensa, não. Escreve. Vocês dois também. Eu estou de olho em vocês. Eu vou perguntar a sua. Você não escreveu nada até agora. 3 sonhos. Escrevendo no celular. Cai de boba não, Luciana. Eu tô olhando você. Não, eu tenho que pegar um folha agora, correndo, comendo papão, cara. Sou bravo. Falei, cara, eu vou pegar rapidão esse trem aqui antes que eu levo bronca. Eu já acabei levando, eu agi tarde demais. 3 sonhos. Vou te fazer uma pergunta que talvez te ajude a botar em um dos sonhos aí, ó. Se todas as profissões do mundo recebessem o mesmo salário, todas, e você pode escolher, é só ir lá e falar, eu quero ser isso, e todo mundo vai ganhar o mesmo tanto. O que você seria? Vigia de tartaruga. É. Acho um pouco monótono. Mas... o duro é se elas escapar, né? O pior Aí tem gente que já tem os três sonhos à ponta da caneta. Tem gente que ainda está pensando. O gênio já até voltou para a lâmpada. Quando você decidir, você esfrega de novo. Bom, como muita gente já escreveu, eu vou falar qual era o meu. Quem adivinha qual era o meu maior sonho? Valendo um milkshake de ovo maltine do Bob's. Estou devendo lá para o nosso colega do fundão. Meu primeiro sonho era ser jogador de futebol. Esse era o Rafael, criança. E, modéstia à parte, jogava direitinho. Talvez até... acho que eu teria potencial para ser um jogador do Cuiabá, do Vila Nova, do Barcelona, não. Mas dava, eu jogava bem. Joguei até os 20 anos lá no Goiás. E aí... por causa de estudo, um belo dia, meu pai chegou para mim e falou, Rafael, e aí? Estou gastando escola particular, caríssimo, você jogando bola, vai ser uma coisa ou outra, porque, né? E aí eu falei, não, eu não sou bom o suficiente para ser o Ronaldinho, então eu vou estudar para ser o melhor no que eu puder. E aí fui para a faculdade de Educação Física por gostar de esporte. E no ano de 2010 foi um ano muito ruim. E ruim e bom, porque foi o ano que eu me descobri escritor. Mas eu só descobri porque hoje eu olho assim para trás e falo, cara, será que eu tive depressão naquele ano? Porque eu não, na época a gente não falava tanto de saúde mental, mas eu fiquei muito triste, principalmente por 3 motivos. Eu tinha uma tia que faleceu de câncer e nesse ano de 2010 ela sofreu muito, ela era como se fosse uma segunda mãe para mim, e aí a família toda sofreu muito junto com ela e ela faleceu. Eu tinha uma cachorrinha, chamava Choquita, e ela foi meu presente quando eu era criancinha, e ela durou 16 anos, e ela morreu em 2010. Muito perto da minha tia. E quando eu passei esse slide, quem ri tá expulso da sala. Eu tinha uma namorada... Bom, professor de família, pode sair. Então, eu tinha uma namorada, que a gente namorava há 5 anos, e aí ela terminou comigo, e uma semana depois ela estava namorando um rapaz da sala da faculdade dela. Ela já conhecia. E aí, se você juntar assim, né, talvez, pode ser que, né, algo tenha acontecido. Ela fala até hoje, quando a gente se encontra por acaso, que não. Que foi nessa uma semana, mas... né, na época, para mim, foi. Então, foi. E aí, fiquei muito triste, muito triste, muito triste. E por isso, na época, eu tinha um blog que era para eu ser engraçado. Que era tipo um Kibe Louco, quem é da época do Kibe Louco? Chamava Seu Madruga Veste Preto. Que legal. E era um blog para fazer graça. E aí eu via meme, na época nem chamava meme, mas eu queria ser engraçado, escrever texto engraçado, botar foto engraçada, criticar as pessoas. E aí eu falei, cara, eu preciso escrever um negócio triste. Eu tô na merda, eu precisava escrever algo triste. E aí fiz um texto que eu desabafava. Eu não sou de falar dos meus sentimentos para as pessoas, nem para o meu pai, nem para minha mãe, nem para amigo. Apesar de ter vários amigos
vários parentes próximos, eu não falo nem que estou feliz, nem que estou triste. Isso eu acredito até um defeito. E aí eu descobri esse dia que dava para fazer isso, dava para abrir o computador e escrever um negócio bem triste e isso aliviava. E aí eu botei tudo lá no papel e me fez muito bem. Não resolveu nenhum dos meus problemas, mas me fez bem. Falei, pô, esse negócio é valioso. Toda vez que eu estiver muito triste, se eu escrever, eu melhoro. E por coincidência do destino, ali eu estava escolhendo o meu nome profissional para o resto da vida, porque eu coloquei o nome da crônica de Precisava Escrever, que era isso que eu precisava fazer naquela hora. E aí eu falei, cara, não dá para pôr no Seu Madruga Veste Preta esse texto, porque ninguém vai entender nada. É um negócio todo de humor, botar esse texto, só que eu não queria perder esse texto. Aí eu fiz um novo blog e coloquei Precisava Escrever. Aí ficou o primeiro texto e o nome do blog Precisava Escrever. E isso em 2010, a partir daí, toda vez que eu tinha algo muito feliz, algo muito triste, eu ia lá e escrevia. E era só para mim, ninguém entrava. Você entrava lá nos acessos do blog, estava lá, um acesso, um IP, só eu entrava. Era um fracasso, mas me fazia bem. Passaram-se os anos, eu continuei nessa coisa de colocar textos lá. Meu irmão teve a brilhante ideia de se casar. E aí, eu falei, cara, meu irmão, a gente, como eu falei, eu não sou muito de falar, ele também não, mas, pô, é meu único irmão, eu amo muito ele. Cheguei da escola, e aí meu pai, embora eu acho que até ele poderia ter condição de ter uma casa com 2 quartos, inclusive tinha o quartinho lá do computador, ele fazia o meu irmão ficar no mesmo quarto. Ele falava, isso é importante, vocês aprenderem a dividir, vocês são irmão e tal. A gente odiava, mas essa era a regra lá em casa. E onde eu cheguei da escola, a cama dele não estava lá, porque ele ia casar. Né? Beleza, aí já deu uma baqueada. Aí no outro dia eu cheguei a abrir o guarda-roupa, minha mãe falou, o guarda-roupa é seu agora. Tipo, seu irmão tá vazando. E eu sempre reclamei, né? A gente sempre brigou por espaço no guarda-roupa. O guarda-roupa é seu. Aí foi me dando uma tristeza. Falei, cara, tô perdendo meu irmão. Assim, a Letícia, minha cunhada, está ganhando um marido e eu estou perdendo meu irmão, meu parceiro. O quarto ficou muito grande. E mais uma vez eu fui lá no meu blog, escrevi um texto para dar de presente pro irmão no dia do casamento dele. Mas o meu plano era imprimir, isso assim eu fiz, dobrei o papel, eu queria entregar para ele lá na igreja. Ler jamais. Mas aí cheguei na igreja um pouquinho mais cedo, eu era padrinho, eu estava com a florzinha aqui, o padre me viu lá. Aí ele, o que você está fazendo aqui, né? Tipo, faltou 1 hora para a cerimônia, por que você chegou tão cedo? Eu expliquei, não, eu sou padrinho e eu sou irmão do noivo, e eu gosto de escrevi um texto para ele, tô esperando ele chegar para eu entregar o texto antes do casamento. Aí ele era um senhorzinho assim, ele falou, não, você não vai entregar, você vai ler. Você vai ler, eu vou te chamar lá no altar e você vai ler. E aí você não fala não para um padre. Quem fala não para um padre? Ele falou que eu ia, eu falei, sim senhor, e aí até incrementei. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, já quer fazer, vamos fazer bacana. O senhor vai falar lá, se alguém tiver algo contra esse matrimônio, fala-se agora, ou cale-se para sempre. Eu via no filme, achava legal, falei, beleza. Combinamos o teatro, entrei, nervosíssimo, mão suando, sentei, e ele falando, o tempo não passava, aí ele soltou a frase. Alguém tem algo contra esse matrimônio? Aí eu levantei. Eu? Aí a igreja toda, putz, o Rafael fazendo merda. Apaixonado pela voz dele. Deve ter gente que pensou isso. O que esse cabeçudo vai fazer? Aí eu peguei meu papelzinho e o texto chamava Tudo Aquilo que Nunca Foi Dito. Que era tudo o que eu queria falar para o meu irmão e nunca falei. Tá no meu primeiro livro esse texto, inclusive. E aí abri o papel e comecei a ler. Foi a primeira vez que eu li um texto meu para muitas pessoas, até que pessoas que eu não conhecia. E eu li, terminei de ler, a folha estava encharcada, e eu não estava muito nervoso, eu não conseguia olhar para cima, eu só olhei para o papel o tempo inteiro. Quando eu levantei a cabeça, a igreja tinha transformado. Estava o padre chorando, meus pais chorando, a noiva, o cara que vendia picolé, todo mundo. E aí, ali, eu vi o poder do meu texto. Falei, cara, o que eu fiz para essa igreja? A galera emocionou muito. E aí, terminou a cerimônia, tinham 2 filas. A fila para cumprimentar os noivos e a fila para me cumprimentar. Nossa, você que escreveu aquilo, meu Deus, mas você quase não conversa. Aí, fui eu, tava morrendo de vergonha. E aí, aconteceu que eu falo,
foi meu primeiro encontro com Deus. Porque esse padre, ele mudou minha vida, ele me chamou lá na igreja, me levou para uma salinha lá, salinha dos padres, sei lá o que é aquilo. E aí ele falou, ó, quero te dar uma bronca. Você tem um dom muito especial, Deus te escolheu, te deu um dom muito especial e você está sendo muito egoísta. Você escreve, faz bem para você, te alivia, você fica bem e você não compartilha isso com o mundo. E Deus não te deu esse dom para te satisfazer. Ele te deu esse dom para ajudar as pessoas. Não faz sentido você escrever e esconder. Você vai prometer para mim que a partir de hoje você vai compartilhar o seu dom com o mundo. Eu nunca mais vi esse padre. Eu costumo falar que Deus falou comigo através dele, mas no dia seguinte eu postei o primeiro texto no Facebook, que era um texto que chama Bagagem Emocional, que eu gostava muito e não tinha coragem de mostrar, e eu criei a página do meu blog no Facebook e coloquei. E para a época deu muita repercussão. Sei lá, deu 100 curtidas. Para mim era muita coisa. Pessoas começaram a compartilhar e tal. Tanto que, algumas semanas depois, esse texto chegou para mim por uma amiga. Ela falou, Rafael, esse texto é do estilo que você escreve. Era uma amiga que eu mostrava meus textos. E aí estava o Bagagem Emocional assinado por Pedro Bial. O meu texto viralizou, mas como eu não assinei, o povo da internet tem mania de botar o nome de alguém. Aí eu falei para ela, parece mesmo, porque foi eu que escrevi, esse texto é meu. E aí meus amigos ficaram revoltados, vamos lá na Globo e tal. Eu falei, gente, o Pedro Bial tá lá apresentando o Big Brother, ele não sabe que eu existo, não foi ele que assinou esse texto, alguém assinou e passou para frente. Só que eu tentei ver o copo meio cheio, eu falei, olha, se as pessoas acreditam que algo que eu escrevi poderia ter sido escrito pelo Pedro Bial, é porque eu estou escrevendo bem, então eu vou continuar. E aí continuei apostando na página do Facebook. Bom, vamos começar a subida do gráfico. Como que é o nome? 2014, o jogo virou. Por quê? Lá em 2010, quando eu tava na merda, eu tava rolando a Copa do Mundo, quando a minha ex chutou minha bunda. E aí eu sou apaixonado por futebol. Eu falei que aí bem na época saiu a notícia que a próxima sede seria o Brasil. Eu falei, cara, eu vou juntar meu dinheiro por 4 anos. E eu vou em todos os jogos que eu puder. Eu vou virar o Brasil de uma vez. Eu vou chegar lá solteiro e eu vou em todas as cidades. E assim eu fiz. Dei aula durante 3 períodos, de 2010 a 2014. Juntei uma grana boa. E eu fui em 16 jogos da Copa. Vim aqui num jogo do Chile. Fui em Porto Alegre, fui em São Paulo, fui em Salvador, fui em Fortaleza, fui em Brasília. Foi a primeira vez que eu rodei o Brasil por algum motivo, mas era para assistir jogo. E aí festa, farra, conhecendo pessoas. Isso aqui é a abertura, era um show da Anitta e do latino lá, que eu não lembro mais o nome, no estádio que hoje é o estádio do Corinthians, né? Nessa foto aqui Esse aqui é um jogo do Brasil, se eu não me engano, de Fortaleza contra a Colômbia. Esse é em Brasília, acho que é o 3º jogo contra Camarões. Esses são os dois que casaram, ó, a Letícia, minha cunhada, e o meu irmão. Isso aqui é em Porto Alegre. Porto Alegre é bom, né? Porto Alegre tem umas moças ajeitadas. E aqui... O Brasil não jogou aqui, né? Não. Talvez Belo Horizonte. Mas não foi no 7x1, não. No 7x1 não estava. Graças a Deus, essa culpa eu não levo. Não, foi perto. Aí esse jogo aqui, que foi a virada de chave, porque isso aqui é Porto Alegre. Alguém aqui já foi em Porto Alegre? Já. Tem a gente morando lá, né? E aí lá tem a Cidade Baixa, né? E a Cidade Baixa tava um carnaval. A Holanda tinha jogado lá, isso era um jogo da Alemanha, então tava assim, um carnaval internacional. Pessoas solteiras do mundo inteiro se conhecendo. E aí a gente foi para a Cidade Baixa, bebemos. Eu não sou de beber, mas num evento desse eu bebi muito. E aí de lá a gente foi pro jogo. O jogo foi para prorrogação. Foi super emocionante. A Alemanha classificou meio no finalzinho. E aí a gente voltou para a Cidade Baixa e a gente foi para uma balada de sertanejo. E goiano, numa balada de sertanejo, joga em casa. Eu tava muito bem. E aí conheci uma loira lá, espetacular, muito bonita. E aí a gente dançou a noite inteira, eu fui dormir na casa dela. No outro dia, ela me deixou no aeroporto. E assim, nós homens, a gente sabe o nível de beleza que a gente consegue alcançar. Ela era acima. Eu não entendia muito bem o que ela tinha visto em mim.
igual o negócio lá do texto. E aí, quando eu entrei no avião para voltar para Goiânia, eu estava tão feliz, estava explodindo de alegria, porque eu estava com o meu melhor amigo, que é esse rapaz daqui, o João Ricardo. Eu tinha conhecido uma menina muito legal, tinha assistido uma quarta de final da Copa do Mundo, numa cidade que eu sempre sonhei em assistir. E aí, no avião, você está no modo avião, você só tem que pensar na vida, não tem mais nada para fazer. Eu fiquei pensando, falei, cara, há 4 anos atrás eu estava na merda, porque eu achava que a Laís era a mulher da minha vida e que eu nunca mais ia achar ninguém. E eu lembrava assim, nossa, durante aqueles 5 anos que eu namorei com ela, eu nunca fui tão feliz igual eu estou agora. Eu fui feliz, o relacionamento foi bom, mas eu nunca, em 5 anos, fui tão feliz como eu estou agora. E aí eu falei, cara, eu vou escrever sobre isso. Aí eu abri o notebook e escrevi o texto que chama Vida de Solteiro, que eu falo que é o texto que mudou minha vida. Eu escrevi ele voltando de Porto Alegre para Goiânia. Na época eu precisava escrever, já tinha Instagram, tinha uns 10 mil seguidores. Eu postei no Facebook, postei no Instagram, postei no blog, que era o que eu sempre fazia. Só que esse texto explodiu. Ele teve um viral, assim, que eu nunca mais tive nada parecido. Alguma pessoa muito famosa repostou no Facebook, tipo um Neymar, Xuxa, um negócio assim, muito grande. Eu nunca soube quem foi, mas esse texto foi um viral muito forte no Facebook. E aí já tinha meu nome e tinha o endereço do meu blog. Tanto que uma semana depois eu entrei no meu blog e ele estava fora do ar. Aí eu liguei para o meu amigo que cuidava do blog. Eu falei, Léo, meu blog está fora do ar, o que está acontecendo? Aí ele investigava lá, não descobria. Um belo dia ele me ligou, falou, Rafa, você está preparado para ser famoso? Aí eu, por que, Léo? Ele falou, cara, seu blog explodiu. Aí na época ele fez uma referência tipo assim, o Globoesporte.com entra tantas pessoas por hora. O seu blog teve mais acesso que o Globo pro Esporte. Aconteceu alguma coisa, tinha um gráfico assim de acesso que tinha uma ponta lá em cima e continuava subindo. A gente teve que botar um servidor internacional para conseguir aguentar as pessoas que estavam entrando. Então, eu saí de 10 mil seguidores e fui para mais ou menos 80 mil com esse texto. Foi uma viralização, assim, absurda, o Vida de Solteiro. E hoje, você me perguntar por que esse texto bombou. Eu sempre escrevi muito, e acho que as pessoas escrevem muito, sobre o amor que deu certo, ou o sofrimento do amor que deu errado, mas ali eu escrevi sobre o solteiro feliz. E isso bateu muito nas pessoas. Tipo, o texto fala, eu tô solteiro, mas eu tô bem assim. E isso pouca gente escreve ou escrevia, e a galera solteira se reconheceu e se identificou muito. Quando o meu texto bombou, eu falei, cara, eu acho que agora chegou a hora do livro. O livro que eu sempre sonhei, eu falei, cara, 80 mil seguidores, fazia uma conta assim, né, 80 mil, se pelo menos 5 mil comprar, eu vou vender livro pra caramba. E aí, juntei tudo que eu tinha de material e fui atrás de uma editora. O que eu fiz? Peguei, isso até uma sugestão para vocês que já escrevem na internet, talvez o livro de vocês já esteja pronto, porque é só juntar o que você já postou a vida inteira, revisar, dar uma editada. Foi isso que eu fiz e escrevi muitas crônicas inéditas, porque eu tinha noção que precisava ter coisa nova, não dava para ser só coisa antiga. Juntei tudo que eu escrevi ali por 5, 6 anos, mandei para 32 editoras. Aí mandei para as que eu sonhava em estar, né? Para a Rocco, que era do Harry Potter, para a Companhia das Letras, mandei para todas. Das 32, 27 responderam não, e as outras não responderam. E aí eram 27 e-mails, não queremos por isso, não queremos por aquilo. E hoje eu vejo que eles estavam certos. Eu fiz da forma errada. Não tinha muito sentido eles apostarem em mim naquela época. Só que eu acreditava em mim. Eu falava, cara, tem 80 mil pessoas que gostam do que eu escrevo. Tipo, se a editora tá falando que não é bom, mas essas pessoas estão falando que é bom, e eu vou vender para elas. E eu fui pesquisar sobre livro independente. Foi quando eu descobri, na época não era algo tão comum assim, mas o pai de um amigo meu era autor independente. Ele falou, Rafael, você tem o mais valioso, você tem quem vai ler o livro. Você já tem quem vai comprar o livro, você não precisa da livraria, você não precisa da editora. O mais difícil você já tem, que é o livro e quem vai ler. Faz essa ponte direta, faz um livro e vende. Beleza. Aí entra a história do seu Vieira, que eu gosto de contar. O seu Vieira era eu acho que está vivo ainda, senhorzinho de bigode, mas bravo, pensa no homem bravo, que era o cara que fazia o livro desse pai do meu amigo. E ele era dono de uma editora, que era uma editora que rodava livro de universidade, não rodava ficção, crônica, nada disso.
Eu cheguei lá na gráfica do seu Vieira, ele nem tinha Instagram, nem tinha internet, ele nem sabia que era isso. Seu Vieira, eu quero fazer um livro. Aí ele, quantos livros? Eu, um. Ele falou, não, isso não existe. Ninguém faz um livro. Eu falei, não, seu Vieira, porque eu não tenho dinheiro, sou quebrado, e eu queria ter um livro para mostrar para as pessoas, para eles dar uma folheada e falar, eu quero. Aí eu vou lá e faço. Hoje existe isso, naquela época não existia, por demanda. Aí ele falou, você está muito doido, não faz sentido nenhum. Aí eu falei, por quê? Eu falei, porque esse livro vai custar R$80, eu vou te cobrar R$80 e você vai vender por 90 e vai ganhar R$10, vai ficar muito caro, você tem que fazer mais livros. Seu Vieira, eu quero um link, bota preço, amanhã eu volto aqui. Aí eu fui, voltei. Aí quando eu voltei, ele já estava com 3 orçamentos assim na mesa, ele me entregou de um livro, R$110. Aí eu falei, eu sou burro mesmo, o senhor tinha razão. Aí devolvi ele, eu já sabia que não ia dar certo, eu já fiz esses outros orçamentos. Aí era tipo assim, 100 livros, cada livro ficava por 40. Exemplo, eu não lembro bem os números. Aí 500 livros, cada livro ficava por 15. Eu falei, já tá ficando interessante. 1000 livros, cada livro ficava por R$10. Eu falei, cara, eu vou vender por 50, gastei 10, vou ganhar 40 por livro. A conta é boa, só que eu preciso ter 1000 vezes, deve ter R$10.000. E eu não tinha. Aí fui no meu irmão, que já era cirurgião plástico, tem grana. Ele me emprestou 5.000 e meu pai me emprestou os outros 5. E é emprestado, não é dado. Nunca foi lá em casa, não tem história de dado. É emprestado. Se vira e paga a gente. Quando der, paga a gente. Não tem juro, não tem nada, mas vai pagar. E aí, desculpa a palavra para os colegas que vão ver esse vídeo, eu fiquei com o cu na mão, por quê? Eu precisava fazer R$10.000. E para mim era, sei lá, eu ganhava 3.000. Era meses de trabalho se desse tudo errado. Beleza. Já tinha, aí fui lá no seu Vieira, no outro dia eu falei, seu Vieira, vou fazer 1000 livros. Ele falou, você tem certeza? Ninguém te conhece, você não vai conseguir vender 1000 livros. Não, tem um Instagram, tem 80 mil, ele nem sabia o que eu estava falando. Não vai vender e depois eu não vou fazer desconto. É esse o preço, você vai ter que pagar assim, 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 faz menos. Não, quero fazer 1000. Então, beleza. Aí fizemos lá, meu pai deu a entrada e eu precisava de um lugar para lançar o livro. Aí já foi outra missão. Por quê? Nenhuma livraria de Goiânia queria me aceitar. Porque eu era um autor de Instagram, porque meu livro não era de editora, porque tem essa burocracia com livraria. E aí, fui em todos os shoppings, recusado em todos. Minha mãe arrumou um espaço de festa, como se fosse lá em Várzea Grande, para lá um pouco, assim. Lá tem Goiânia, tem Aparecida, tem o lugar que o capeta quer o de mobilete, e um pouquinho para lá tinha um salão de festa. É péssimo, mas era o que eu tinha. Era de um amigo da minha mãe, não ia cobrar, eu falei, beleza. Aí comecei a avisar os amigos, vou lançar um livro e tal. Eles trem que eu posto no Instagram, então, vou fazer um livro. Lá em Aparecida, e eu via que eles iam, mas ia de dó, né? Para ajudar. E é muito longe. Aí, uma semana antes do evento, eu fui jantar num shopping lá de Goiânia, e tem um restaurante de comida japonesa. Eu tô sentado lá com a Natália, que é uma amiga minha, e acendeu uma luz assim do lado do cinema. Pum! Uma luz dentro de um vidro. Natália, o que é aquilo ali? Ah, não sei. Aí terminamos de comer, fomos lá. Resumindo, é um espaço de evento do shopping, ia ter uma exposição de quadros. E o pintor, o autor das obras, estava lá dentro. Aí, Marcos Zap, nunca vou esquecer o nome desse cara. Eu bati no vidro, oi, tudo bem? Bonito esse lugar, o que vai ter aqui? Não, eu aluguei esse espaço para expor minhas obras. O cara era bem chique, assim, né? Quando começa a exposição? Ele é daqui 15 dias. Aí eu falei, opa. Falei para ele, sou escritor, tenho 80 mil seguidores, estou lançando um livro independente, preciso de um lugar para lançar meu livro, e eu estou lançando um livro num lugar muito ruim. Você não quer deixar eu lançar aqui, não? Seu lugar já está pronto, as pessoas vão ver seus quadros, vai ser legal. Não sei por que esse cara sensibilizou comigo e deixou. Deixou eu lançar o livro lá no espaço que ele tinha pagado caro para fazer a exposição dele. Beleza, aí eu, como bom marqueteiro que sou, igual a Vanessa falou, nunca estudei marketing, mas tenho uma veia nata, postei assim no Precisava Escrever. Shopping Bougainville, que é um dos maiores shoppings lá de Goiânia, convida Precisava Escrever. Só que o shopping não sabia da minha existência, eles tinham me recusado. O cara lá que ficou com dó de mim e lançou. Bom, já tinha o livro, já tinha o lugar, faltavam as pessoas, né? Porque eu falo, 1000 livros, eu chego lá, tá só minha avó, minha tia Cleude, não vai dar. Preciso de mais gente. Aí fui em rádio, fui num monte de lugar que dava para ir, e mesmo assim morrendo de medo, né? Aí meu pai foi mais cedo lá no dia para fazer o lançamento.
arrumou lá com o Marco Zap, e aí eu fui com a minha mãe, com muito medo da rejeição e do fracasso eterno. Essa é a cena mais bonita desses anos todos. Eu não sei se dá para vocês terem noção, mas lá, aqui ó, é o vidro, e ali dentro é a sala onde foi o lançamento. E aqui, onde eu estou tirando a foto, é um elevador. Eu saí de mão dada assim com a minha mãe, e aí tinha uma fila vindo lá do cinema, ela atravessava para cá e ia embora. Não dava para ver o final. E a minha mãe começou a chorar. Mães choram, né, nessa hora. E aí eu falei, calma, mãe, às vezes lançou o Titanic lá de novo, querendo acreditar que podia ser do cinema. Eu falei, não é possível que esse tanto de gente veio para me ver. Resumindo, a fila era para mim. Aí foi a primeira vez que eu de mão dada com a minha mãe, quando eu vi que a fila estava entrando lá no espaço, porque ali para dentro ainda tinha muito espaço, era muita gente mesmo. E aí eu fui passando e as pessoas começaram, olha o Rafa, ele que é o Rafa. Rafa chegou, foi a primeira vez que as pessoas me reconheceram, assim. E aí, eu e minha mãe entramos chorando muito, e aí tem uma história legal que aquela pessoa de branco que está lá na primeira fileira é a Dani. A Dani era uma professora que trabalhava comigo lá naquela escola, e como ela era professora de português, antes de eu postar os textos no blog, eu mandava o texto para ela dar uma olhada, para ver se não tinha um erro muito grosseiro. E ela gostava muito dos textos. E ela sempre falou assim, ó, um dia você vai ser um escritor famoso, o dia que você lançar o seu primeiro livro, eu vou estar na primeira da fila. Ela falou isso por uns 3 anos. E eu saí da escola, a gente perdeu o contato. Eu fiquei 1 ano sem falar com a Dani. E o dia que eu lancei o meu livro, a desgramada estava lá na primeira da fila. E ela olhou para mim e falou assim, eu te avisei que eu ia estar aqui. Aí eu chorei, nós 3, eu, minha mãe e ela chorando. Aí eu entrei. Aí tinha uma mesa, acho que aqui não mostra a mesa. Uma mesa bonita lá que tinham feito para mim, uma caneta. E aí eu não sabia o que eu tinha que fazer, porque eu nunca tinha assinado nada, autógrafo. E aí tinha uma filona me esperando. Aí me deu um desespero, eu chamei o Marcos Zap, falei, cara, você é artista também? Eu não sei autografar livro. Vou falar para você porque eu não posso falar para os outros. Eu nunca fiz isso. Eu dou aula de educação física. O cara falou assim, ó, faz o seguinte, você vai perguntar o nome da pessoa, aí você vai ser, Suzane, você vai botar o nome da pessoa com carinho, Rafael Magalhães. Você consegue fazer isso? Consigo. Aí bota a data, que a data é importante. Então tá. E isso eu fiz por 700 vezes. Nesse dia, eu vendi 700 livros, porque o shopping fechou, deu 11 horas da noite, o shopping fechou, então ficou gente ainda sem livro. Eu fiquei com o braço tendo que tomar Dorflex alguns dias, porque assinar 700 livros não é fácil. Façam a conta aí, 700 ganhando R$40 dá um dinheiro legal. Foi a primeira vez que eu ganhei dinheiro na minha vida. O desgramado do dono do shopping, que tinha me recusado, foi lá comprar um livro e ainda quis tirar foto comigo e falou assim, ai, eu vim aqui porque eu queria saber quem foi o menino que lotou o meu estacionamento numa terça-feira. Aí eu falei, é o menino que você recusou, né? É a condição aí. É o menino que te pediu para lançar o livro que o senhor não deixou. Aí o Marcos Zap aqui me ajudou. Aí eu falei para ele, mas não é assim e tal. Beleza. No outro dia eu voltei lá no seu Vieira. Na hora que eu abri a porta, ele falou assim, eu te disse que você não ia conseguir vender e eu não vou parcelar. E acabou. Beleza. Eu vim aqui te pagar à vista os 1.000 livros e eu quero fazer mais 3.000. Aí o velho ficou maluco. Tá mexendo com droga, tá lavando dinheiro. Mas eu quero 3.000, pode ser? Pode ser. E aí, esse é o meu... Vou lá em cima, né? E tem uma coisa que eu acho que é interessante, já estou chegando aqui no final. Assim como teve o Vida de Solteiro, eu percebo que para um escritor de crônica, e assim deve ser com um escritor de romance, mas uma coisa mais espaçada, sempre vai ter um texto, ou uma crônica, ou uma frase que vai marcar mais que outras. Numa carreira de escrita, você vai escrever um monte de coisa, e as pessoas vão te lembrar por uma coisa ou outra. No meu caso, tiveram alguns textos que fizeram muito sucesso. O primeiro foi esse do Vida de Solteiro. Quando o Cristiano Araújo faleceu, tem uma história curiosa com o Cris, porque eu fui para o Bahrein. O Bahrein é como se fosse o ditado popular lá de Goiânia. É o bar mais popular, assim. E aí eu fui para entregar um livro para o dono do bar.
E aí, quando eu cheguei lá, me falaram que o Cristiano Araújo estava no bar, sentado. Aí eu falei assim, ó, caguei pro dono do bar, vou entregar pro cantor, né? E eu cheguei, tava ele e a Alana, que é a moça que faleceu junto com ele. Aí eu cutuquei ele e falei, ó, licença, desculpa incomodar, sou escritor, não sei se você conhece meu trabalho, queria te dar um livro de presente. Aí ele olhou meu livro, precisava escrever, e começou a rir. Riu, muito assim, eu fiquei sem entender. Aí ele cutucou a Alana e falou, amor, tá perguntando se eu conheço esse livro aqui. Aí ela virou, viu o livro e começou a rir. Ficou os dois rindo da minha cara. E... Aí passou um tempo e ela falou, não, é porque quando ele estava querendo me conquistar, ele me mandava os seus textos falando que ele que tinha escrito para mim. E aí depois eu descobri o seu Instagram e ele nunca mais me mandou nada. Aí eu entendi porque que eles estavam rindo, eles me chamaram, a gente sentou lá na mesa. E aí isso deve ter sido nem um mês depois foi o acidente que os dois faleceram. E aí fiquei muito triste pelo ocorrido, escrevi um texto em homenagem para ele, que viralizou muito, tanto que a família escolheu o texto como lembrança de 7º dia, e aí teve uma missa nacional, foi vários artistas, e o texto foi entregue para todo mundo que estava na missa. E foi muito bom para o meu trabalho, mas era muito triste ter ficado famoso e ter feito sucesso com a morte de alguém. Eu fiquei com isso na cabeça. Aí no final do ano, era aniversário do Jorge. E eu falei, cara, eu não vou esperar de novo um cara que eu gosto falecer para eu escrever para ele. Eu vou escrever com ele vídeo. E aí eu escrevi no dia do aniversário do Jorge um texto que chama Eu Queria Ser Amigo do Jorge. Eu falo assim, ó, eu queria ser seu amigo porque o primeiro beijo que eu dei na vida foi num show seu, a primeira namorada que eu levei foi num show seu, já vi show seu de R$10, eu já fui em Tumbiara ver seu... Sim, porque o Jorge, ele cantou a trilha sonora da minha juventude lá em Goiânia, porque eles estouraram bem na época que a gente estava começando e eu sei falar muitas coisas da carreira deles. E no final do texto eu falo assim, ó, queria ser seu amigo para ter seu número e te ligar hoje para te dar os parabéns. Mas aí, como eu não tenho, eu escrevi esse texto e espero que esse texto chegue até você. Postei. Passou 15 minutos que eu tinha postado, meu celular começou a vibrar, eu atendi, aí aquela voz dele, ô menino, faz a gente chorar, não. E aí hoje eu lembro e falo, putz, eu podia falar um monte de coisa inteligente nessa hora, mas eu só consegui falar, puta que pariu. Aí ele, a minha esposa te segue, gostou do seu texto, queria te agradecer, falou que queria ser meu amigo, e eu só não conseguia falar nada, um frio na barriga desgramado. Uma coisa que eu tenho uma frustração muito grande, não tinha ninguém lá em casa. Eu queria poder falar assim, é o Jorge, me liga direto. Mas meu pai e minha mãe não estavam lá, e ele só falou assim, ó, semana que vem tem Festival Vila Mix aqui em Goiânia, já que você quer ser meu amigo, você está convidado, vou te passar o número do meu produtor e você vai assistir no palco. E todas as vezes que você estiver numa cidade do Brasil, tiver show do Jorge Mateus, fala com o meu produtor que você vai assistir do palco. E desse dia em diante eu já assisti vários, já fui no aniversário dele, conheço a atual esposa dele, o filhinho, já não ficou amigo assim, mas só dele, eu ainda sou fã assim de sertanejo, é o que eu mais gosto, eu acho que tem as letras mais bonitas, e só de eu estar num lugar e ele falar, oi Rafa, eu já falo, ele sabe que eu existo, que bom. E aí tem várias histórias, tem a história de como eu conheci a Rafa, que acabou virando uma das minhas melhores amigas, a história de como eu conheci o Luan Santana, hoje eu não vou ter tempo de contar todas. Chegando no Precisava Escrever hoje em dia, que desde 2015 eu vivo de ser escritor e da minha escrita, não só com os livros, né? Eu tenho 5 livros publicados meus, a gente criou também uma equipe de ghostwriter que ajuda outras pessoas a escrever os seus livros. Hoje em dia eu estou trabalhando muito nesse livro aqui do Isaac Azar, que é o dono do País 6. O Vini é um dos maiores compositores do Brasil e ele fez esse livro para ensinar outros compositores. A dona Helena é uma senhora de 80 anos, que a família dela, os filhos, os netos, quiseram dar esse livro de presente para ela de aniversário de 80 anos. Aí eles me contrataram para entrevistar ela e transformar a vida dela num livro. E o livro ficou bem bonito. Estratégia de fé de um empresário que fez o caminho de Santiago de Compostela e ele queria contar isso. Além disso, tem o do Padre Marcos, que a gente fez junto, tem um que eu fiz junto com a Rafa, e isso aqui está desatualizado, já tem vários outros. Eu escrevi uma peça de teatro que foi a que eu falei para vocês, que passou por todas aquelas cidades ali, e infelizmente não chegou a passar aqui, mas
todas essas cidades foi teatro lotado, teve algumas cidades que deu sessão extra. Eu também me tornei compositor de músicas de alguns cantores famosos. Essa é do Matheus Cauã. Essa é do Jefferson Moraes, que inclusive tem o nome do meu livro, que chama Precisava Escrever também. Essa é a Gabi Lutai, chama Ela Tá Voando. Essa aqui é uma história que eu gosto de contar porque ela foi escrita numa aula do Clube de Escritores. Eu chamei o Vini para dar uma aula de composição. Ele falou, vamos escrever uma música aqui, junto com os alunos. E a gente fez a música ao vivo ali no Zoom, e um dos alunos, que é o Gabriel, que o pessoal que foi para São Paulo conheceu, estava lá escutando e falou, cara, bota essa parte. Ele escreveu uma parte da música e ele entrou como compositor. Na hora, assim, de 3 em 3 meses, pingam dinheiro lá para a gente por causa dessa aula e dessa música. E agora, recentemente, eu escrevi o roteiro da peça de teatro do Padre Marcos, que está em cartaz já rodando lá o nosso estado. E aí você vai falar, Rafa, tá, você já realizou alguns sonhos. Você já escreveu mais de um livro, você já viajou, você já fez algumas coisas. Só que a gente não pode, por isso que eu falei para vocês escreverem aí, não pode tirar do seu radar qual que é o seu próximo sonho. Assim como eu passei anos sonhando em pegar o meu livro na mão, todos os dias, eu tenho um N da Netflix gigante lá no meu quarto. Todo dia eu olho para aquele N e falo, um dia eu vou entrar na Netflix e vai ter uma história minha lá. E vai. Porque primeiro acontece na nossa mente, nosso coração, e depois acontece na vida real. Você precisa mentalizar, você precisa saber para onde você está indo e externar isso para o mundo. O universo, Deus, o destino, seja lá o que você acredita, precisa saber o que você quer, para poder te mostrar o caminho de como chegar lá. Esse é o meu grande sonho. Eu acho que ter aproximado da Tá e da Vanessa vão me ajudar muito nesse sentido, porque isso que ela ensinou hoje é o que eu preciso aprender, que é escrever uma história já pensando num formato de roteiro. E por que eu contei isso tudo para vocês? Eu gosto muito de contar essa história para vocês perceberem que o sonho de vocês na literatura é possível. Porque se um professor de educação física, que não tinha dinheiro para lançar o primeiro livro, foi recusado pelas editoras, que não é formado em letras, que não é o mestre da ortografia, que simplesmente teve coragem, criatividade, inspiração, muita dedicação, porque eu escrevi 3 livros em 3 anos. É um nível de produção altíssimo, que, sinceramente, hoje eu nem consigo mais. Foi muito desgastante. Chegar em 1 milhão de seguidores foi muito mais desgastante do que chegar em 4. O começo é sempre mais difícil. Eu precisei ralar muito. Mas, tendo a força de vontade e o talento que eu sei que vocês têm, e o interesse por estarem aqui, pelo pouco que eu escutei de vocês falarem, dá para ver que vocês têm muita habilidade de escrita. Tudo é possível nesse mundo da escrita. Então, eu te contei isso para te mostrar que o seu sonho é possível, para você ver que aquele menino lá de trás era muito parecido com você. Talvez você começou a vida sonhando com uma coisa e vai se descobrindo outra durante o percurso. Foi isso que aconteceu comigo, e é super normal. E essa é uma frase que eu gosto muito de repetir, que é uma das minhas crônicas. Não existe sonho bobo, bobeira é ter medo de sonhar. Tem sonho que parece tão grande e tão longe da gente que a gente fica com vergonha da gente mesmo. Qual que é seu sonho? Eu tinha vergonha de falar que meu sonho era lançar um livro. Porque era, pô, você faz educação física, como assim lançar um livro? E aí só deu certo quando eu comecei a falar. Igual agora, as pessoas perguntam, por que você mudou para São Paulo? Eu falo, que eu escrevi no roteiro da Netflix. Mentira, não, eu tô. A Netflix não sabe ainda, mas eu tô. E todo mundo eu falo isso. Que é aquela coisa, finja até se tornar. Eu vou falar que eu sou roteirista da Netflix até você, porque o livro que eu estou escrevendo vai ser da Netflix. É que a Netflix não sabe ainda, mas eu não estou mentindo. E aí, respondendo o que minhas colegas pediram para eu responder aqui, eu contei essa história para falar o que para vocês? O que eu acho que é o principal que você precisa saber para publicar o seu livro? Primeiro, coragem. Porque se você parar para pensar nessa minha trajetória, eu tive várias chances e momentos assim que eu poderia ter desistido. Eu era diretor de escola e era o último cargo do meu concurso público. Eu estava assim dentro da caixa. Se eu ficasse ali mais um pouquinho, eu ia casar,
ter filho, trabalhar ali na escola o resto da vida, ia ser feliz, eu não era triste. Só que eu acho que eu fui corajoso na hora de falar, cara, dá para sonhar um pouquinho mais alto, dá para ser um pouquinho mais que isso aqui. Eu estou sendo importante para 100 alunos, mas no Instagram eu consigo ser para 1 milhão, então eu ainda posso ser mais do que eu sou, isso gritava dentro de mim. Outra coisa, disciplina. Eu acho que nós, artistas, às vezes queremos e achamos que simplesmente o dom, o talento, a inspiração, a criatividade vai ser suficiente. Mas não vai. Não vai. Isso na escrita em qualquer profissão. O Messi é o melhor jogador do mundo, tem uma habilidade acima dos outros, mas acorda na hora que o zagueiro acorda, na hora que o perna de pau acorda. Por quê? Se não igualar na disciplina e no suor, só a inspiração não adianta. Ah, Rafa, eu não consigo viver da escrita. Eu trabalho com um monte de outras coisas. Quando eu comecei, o meu primeiro livro, boa parte dele eu escrevi no recreio da escola. Os alunos iam para o recreio, 20 minutos de recreio, eu abria o meu notebook e escrevia. E era aquela barulheira. Escola pública não tem lugar para você fazer nada, não tinha nem sala de professores na primeira escola que eu trabalhei. E talvez os meus melhores textos eu escrevi naquela situação. Então, essa idealização que a gente tem de escrita, de pensar, um dia eu vou ter paz, e vou estar num castelo, e aí eu vou escrever, e vai ser maravilhoso. Esse dia não vai chegar. Porque temos uma escritora premiada aqui. E ela, você consegue, Vanessa, ficar um dia inteiro só escrevendo, só vendo filme? Não, ela é mãe, ela é esposa, ela é empresária, ela continua fazendo o trabalho de escritora independente. Então, é tirar um pouco essa ilusão de que seremos a J.K. Rowling conseguiu. Talvez o Paulo Coelho tenha conseguido, mas essa é exceção. O resto ralou muito e vai continuar ralando até o final. Então, tem que ter disciplina. Estudo, que é o que eu me atentei há pouco tempo. Eu me cobrava muito, porque tudo que eu consegui na escrita, muito foi pelo meu dom. Deus me deu uma habilidade diferente das outras pessoas. Mas, para conseguir chegar na Netflix, para conseguir coisas realmente grandes, eu vou ter que estudar. Eu estou estudando. Eu preciso entender de roteiro, preciso estudar os clássicos, eu preciso saber o que eu estou fazendo. Não dá para viver só... Isso, eu estou falando de escrita, mas talvez aí na sua vida tenha alguma coisa que você vai pensar que dá para pensar do mesmo jeito, que a gente precisa se capacitar. Ninguém vai vencer simplesmente no talento. E outra coisa que mudou o jogo para mim, que agora eu assinei contrato com uma agência literária lá de São Paulo, e pela primeira vez eu vou lançar um livro na editora. E por quê? Porque as pessoas falam, Rafa, deu tão certo para você no independente. A editora, ela te coloca em lugares que o independente não coloca. Por exemplo, eu nunca tive numa lista da Amazon, nunca tive numa lista da Veja. Existe um público que não vai me encontrar se eu estiver só no Instagram e no livro independente. E para conhecer o universo, por exemplo, a Vanessa conhecer outros escritores, conhecer outras editoras, participar de bienais, você precisa... Então eu estou disposto a esse próximo meu livro colocar numa editora para viver esse outro viés da profissão. Todo o livro vai ser um romance, Rafa. Não sei se vai ser um romance infanto-juvenil, não sei como é que vai ser. Mas é bacana, porque o livro pode figurar nos prêmios literários, entendeu? E aí, depois a gente pode conversar mais sobre isso. Porque você pode continuar com os seus livros, que tem essa pegada da crônica, do texto mais leve, do Instagram de forma independente, ganhar de forma independente por eles. Mas, porque, assim, dentro do mercado literário, o romance é o gênero de maior destaque. Né? O conto, os outros, infelizmente, né? Que eu acho que não deveria ser assim. Eu acho que todos os gêneros deveriam ser vistos de forma igualitária. Mas dentro desse mercado literário que eu falei mais cedo, né? E tem todo um olhar, e tem isso. Inclusive, tem muito mais prêmios literários para a categoria romance do que para todos os outros, né? Então, eu acho que é uma coisa bem interessante. Tem uma lista de prêmios que pode participar depois de ser publicado pela editora. Ele é publicado pela editora, a própria editora pode te inscrever numa série de prêmios. Legal. Você ficar concorrendo, entendeu? E aí você vai construindo a tua autoridade em outro patamar. Sim, com certeza. E aí eu faço eu sempre faço uma brincadeira que eu vou fechar com isso, e no clube eu costumo falar assim, a internet
é o Oceano. E aí nossos leitores estão lá, todos pelo Oceano. O Instagram, o Facebook, o TikTok, é o que eu gosto de chamar de represa. Que é, você vai trazer esses leitores para perto de você. Porque na hora que você for lançar seu livro, você vai ter que ter esse laguinho. Se você jogar o seu livro lá no mar, é peixe demais, é água demais, você vai vender pouco livro. Como que a gente faz para começar a trazer essas pessoas para perto da gente? É ter uma rede social e conversar com as pessoas através dela. Eu lancei o livro em 2014, eu fiquei 5 anos dando texto de graça para as pessoas, sem cobrar R$1. No blog, na página do Facebook, no Instagram. E aí, na hora que eu lancei, eu consegui vender 700, porque eu já tinha 80 mil pessoas que gostavam do que eu escrevi. E aí, o grande desafio é esse, porque às vezes a pessoa quer lançar o livro, mas ela ainda não tem para quem vai ler esse livro. E hoje a internet dá essa possibilidade para a gente. Tem que ter paciência, igual o meu caso demorou 5 anos, você não vai conseguir fazer essa represa de leitores em 2 dias, em 2 meses, talvez nem em 2 anos. Mas, até se você for para o lado da editora, ela vai te cobrar isso. Você já tem alguém que te lê, que conhece o seu trabalho, e aí, não tenho, mas daqui 1 ano eu vou ter, porque eu estou trabalhando para isso. E aí, não ter vergonha de criar sua página, de criar sua comunidade. Aí, a gente até brinca, que aí o clube, ou lançamento digital, ele vai além da represa, ele é o aquário. Hoje, além da represa, eu tenho o meu aquário. O que é o meu aquário? São pessoas que eu conheço presencialmente. Se eu for lá em Porto Alegre, eu vou falar, Vanessa, me ajuda. Quero lançar um livro ali, porque a gente já tem um contato próximo. E ela vai abrir um monte de... Eu vim aqui para Cuiabá, Bruno, vamos fazer um evento em Cuiabá? Então, ter essa rede de apoio, tanto de escritores quanto de leitores, para você não ficar ali preso dentro do mar. Porque coisa mais frustrante que tem é você ter certeza que seu livro é ótimo, mas você não tem credibilidade ou não tem pessoas interessadas em ler. E aí é o que eu acho que eu estava conversando com a Thay. Eu tenho um primo que chama Yuri, eu fico frustrado por ele, porque eu sei que ele é muito bom escritor. Ele é um escritor melhor do que eu. Ele ficou 10 anos escrevendo o primeiro livro dele. Dedicação incrível. Só que aí ele começou a vender, aí ele vendeu para os nossos familiares todos, para os amigos. Primeiro livro, todo mundo vai te ajudar. Sua ex, sua avó, todo mundo. Mas se você for vender só para essas pessoas, você vai vender pouco livro. Você vai ter que tornar esse livro comercial. E aí ele está nesse dilema, porque eu sei que o livro dele é bom, todo mundo que lê gosta, só que ele ainda não tinha audiência para isso. Então tem que trabalhar as duas coisas. Criar uma forma de se tornar uma autoridade dentro de alguma rede social que você se sente mais apto, para quando você for lançar o livro, você já ter essas pessoas próximas para poder ler. Eu acho que esse é um dos grandes segredos, mesmo que você escolha o caminho da editora ou o caminho independente, porque antigamente a editora, ela pegava o seu livro e ela fazia você ser uma pessoa conhecida. Mas hoje, mesmo a editora, a primeira pergunta, toda editora que eu já negociei, a primeira pergunta é, você já tem rede social? Quantas pessoas te seguem? Você já publicou? Porque a Lê falou isso muito pra gente. Para a editora, lançar o seu livro é uma aposta. E aí, quanto mais pessoas você já tem, que já te conhecem, que já te acompanham, essa aposta fica menos arriscada para eles. E uma colega na pós-graduação que ela é jornalista, mas ela trabalha numa editora grande, ela lança, né? Ela falou justamente isso, que a primeira pergunta que eles fazem é quando a pessoa olha... É porque, assim, a gente quer que eles, às vezes, olhem com esse olhar de poesia, de coração bom, mas é uma empresa. Eles estão pondo dinheiro para rodar seu livro, e eles querem que o dinheiro volte. Ninguém vai rodar o seu livro porque te achou bonitinho. Para eles é um negócio. E aí o negócio tem menos risco se aquele escritor já tiver leitor. Não, eu entendo, assim, 2 pontos, né? Um que eu fiz recentemente um curso, na verdade eu fiz um publi para a pessoa do curso, mas eu sou viciada em estudar, né? E aí eu disse, faço publi, ganho dinheiro, mas só aceito se eu puder fazer o curso também. Porque eu queria estudar. E aí a minha agente literária, que é uma das maiores agências, que é a Lucerife, né? Ela deu uma aula e ela deu um depoimento de que ela consegue, né, que a pessoa seja do público,
ela consegue a ponte com várias escritoras e editoras famosas. E ela conseguiu para a pessoa, já estava tudo certo, já ia assinar o contrato, mas aí ela descobriu que a pessoa não tinha rede social nenhuma, não tinha nem essa predisposição. Foi desfeito, assim, porque já estava prestes para ser assinado, mas não tinha nada, assim, nesse processo. Então, como isso é importante? Em segundo lugar, às vezes, até é publicado pela editora, e às vezes a esperança é que a editora faça brotar os seus leitores, tá? Isso não acontece, porque às vezes pode ser lançado, mas precisa entender que a editora lança muitos livros. Por exemplo, o Grupo Editorial Record, ele lança cerca de 30 livros por mês. Então, pode até ser que você consiga, mas se você não fizer um trabalho, o livro fica esquecido, porque eles têm centenas, muitos autores. Então, é preciso fazer um trabalho. Eu, por exemplo, continuo, eu até escrevi um texto na coluna do jornal que eu escrevo, que é que eu permaneça com a essência de autor independente. Assim, é o que eu quero permanecer, ainda que depois do prêmio, ainda que no Grupo Editorial Record, né, na Gisele. Por quê? Porque eu tô lá, organizando a comer, mandando ideias pro pessoal do grupo de marketing. Eu disse, gente, vamos fazer uma postagem assim, me marca como colaborador, saiu, esgotou a edição da Folha Primitiva em 1 mês e meio. Vamos colocar isso nas redes sociais, falar sobre isso, vamos colocar as bandas novas que saíram da Elisana Santos falando do livro, a outra autora, vamos fazer isso. Eles não estão o tempo todo pensando no meu livro. Por quê? Porque eu não sou a última como falou da Zé, gente. A gente tem centenas, milhares de autores. Então, eu estou todos os dias pensando em como fazer isso. Tanto é que eles me chamam para tudo. Porque eu me faço lembrar do tempo todo. Vou ter uma mesa na Flip, né, com a Elisama, vou estar numa oficina, vai ter um evento tudo. Porque está ali. E aquela pessoa que é disponível, que está lá, vamos fazer acontecer. Né? Então, eu acho que é isso, de não imaginar que só conseguir editora é a resolução para os seus problemas. É o começo daquela jornada ali, é o comecinho daquela jornada para conquistar as coisas. Né? Tem uma longa caminhada assim, de construção, e dá trabalho, e exige energia, exige tempo, por exemplo. Hoje, o tempo que eu dedico muito para os meus leitores é um tempo nos clubes de leitura. Às vezes, eu fico cansada. Porque, geralmente, os clubes de leitura são sábado e domingo. Então, eu trabalho intensivamente na semana. No domingo, eu estou toda a rabiaula. Mas eu estou lá. Tem um clube de leitura além do todo. Eu faço questão de estar com as pessoas. É isso. Contato com os leitores. Isso mesmo. Pessoal, é isso que eu tinha para dividir com vocês. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Gostaria de mandar. Por que toda forma de organizar a na verdade, você recomenda fazer postagem e livro para fazer? Cara, eu acho que o Instagram ainda é muito forte, mas se eu estivesse começando hoje, eu investiria muito no TikTok. Vou te falar por quê. Hoje a entrega do Instagram ela é muito ruim. Quando eu comecei, você tinha 100 seguidores, você postava, 100 pessoas recebiam o seu texto. Isso era uma maravilha. Hoje eles falam que entrega para 4, 7% do 100. Então é pouquíssima gente que vê de forma orgânica. Eles querem que você paga. Como o TikTok é uma plataforma mais nova, eles estão querendo fazer um barulho e tomar o espaço do Instagram, estão conseguindo, a entrega deles é muito generosa. Eles mostram o seu conteúdo até para quem não te segue. Então, para você se tornar uma pessoa conhecida no TikTok, é mais fácil que no Instagram. E se eu fosse fazer conteúdo no Instagram, começando agora, eu investiria muito no Reels e nos Stories, que é isso que o Instagram quer da gente hoje em dia. Porque como ele percebeu que o TikTok é uma ameaça, eles estão investindo muito em vídeo. Isso para a gente, escritor, é um desafio, porque a gente gosta de escrever ali na legenda, no negócio, a gente não gosta de botar a cara, mas a plataforma quer que a gente faça isso. Então, quem não tem o talento que eu também não tenho, não sou bom nisso de ficar lá falando, oi, tudo bem? Ou falar um texto, quem consegue fazer isso, ótimo. Mas, por exemplo, tem algumas estratégias. Eu boto o meu texto animado no Reels, que é texto, mas é animado, e aí consegue postar no Reels. E tem uns aplicativos que ele vai escrevendo. E tem muita gente que bota, sei lá, um pôr do sol
e aí sua narração do seu texto e o texto escrevendo. Também viraliza muito bem. Eu acho que hoje a maior potência de engajamento seria os Reels no Instagram e o TikTok. Inclusive, o TikTok no Brasil, ele, no caso de escrita, ele é um oceano azul, porque fora do Brasil tem muita gente que eles chamam de booktokers, que faz muito sucesso, que vende muito livro, e aqui no Brasil ainda está uma coisa muito de dancinha, as pessoas ainda não... Eu acho que já melhorou bastante, mas tem pouca gente fazendo conteúdo de verdade dentro do TikTok. Eu acho que é um grande caminho. Mais alguém? Galera, muito obrigado por terem me escutado. O Bruno vai fechar agora? Sim. A última de hoje. Obrigado. Então, boa noite, né? Já cumprimentei todo mundo, mas cumprindo os protocolos. O propósito do clube, como o Rafael bem disse, é esse estreitamento de laços entre quem produz, né, e quem escreve. Eu sou advogado, minha formação e minha pretensão como escritor, apesar de antiga, ela só tomou corpo recentemente, e isso aconteceu essencialmente por medo. Medo de repente, eu não ser um escritor à altura do advogado que eu acho que eu sou, né? Porque eu me propus a ser advogado, eu me propus a ter um escritório grande, né? E graças a Deus, tudo que eu tenho, eu devo à advocacia e por isso eu sou muito grato à advocacia. Apesar de ser uma atividade extremamente desgastante, ela dá um retorno bom, né? A gente está hoje numa posição, graças a Deus, muito boa, né? E eu me orgulho muito do que eu faço. E eu tinha esse grande receio, né? Vai que eu publico alguma coisa que me queima como advogado, né? E vai que eu não estou preparado ainda para isso. Então, durante muitos anos, eu fiquei pensando nisso. E foi só agora, né? Eu tenho 36 anos, vou fazer 13 anos de escritório ano que vem. Foi só agora que eu criei coragem, que eu falei assim, não, eu tenho condições de publicar algo de que eu me orgulho, né? Eu comecei sozinho, precisamente, eu fechei a história na minha cabeça em 30 de agosto do ano passado. Isso que a Tainá nos ensinou aqui hoje e falou muito bem. Eu peguei de forma muito incipiente na internet para montar a estrutura da história que eu queria contar, e eu fui no escuro, escrevendo no escuro, até que chegou num ponto que a minha primeira leitura de teste foi minha esposa, né? Chegou num ponto que, assim, eu já tinha muito material, eu já tinha uma ideia de um ritmo que eu estava escrevendo quando eu terminaria o que eu queria colocar, e aí ela ficou me cobrando. Ah, você não vai terminar, você não vai publicar, você não vai concluir, né? Aí eu não estava satisfeito, aí eu fui atrás de curso. Não conhecia a Vanessa, não sabia da existência dela, não sabia do livro dela, nem sabia que ela era escritora. E aí comecei a pesquisar no Instagram, perfil, Facebook, etc. E vi uma aula da Vanessa no YouTube. E a aula dela que me cativou. Fui lá e comprei o curso dela. 1, 2, 3, escrevo. Entrei no curso, e lá no curso é passo a passo do começo ao fim. Inclusive nessa parte que eu acho que é o mais crítico para todos nós que estamos começando, que é ter público, né? E aí, muita dica de como lidar com a rede social. A Vanessa levou o prêmio Kindle para outro patamar, porque ela publicou e ela foi para a rede social promover o livro dela, promover o trabalho dela como escritora, e isso fez com que o livro dela já tivesse uma venda muito boa antes mesmo dela ganhar, e depois que ela ganhou, ela explodiu, né? O livro estava sempre entre os mais vendidos, e quantas avaliações, Vanessa? Antes de ganhar, mais de 530. Mais de 530 avaliações antes de ganhar com um romance literário, né? E depois disso ela explodiu, né? E ela começou a ter muita visibilidade, está em todos os eventos literários, etc., né? Então ela levou o prêmio para outro patamar. Quando eu a conheci, fiz o curso e terminei e apresentei para ela, falei, Vanessa, e aí, dá para eu entrar no prêmio Geek, que é o prêmio da Amazon, com a Pipoca e Nanquim, né? Que eu acho que seria o gênero que eu me incluo, né, que eu me incluo num subgênero do sci-fi que seria a ficção especulativa, né? Eu escrevo uma distopia que
de repente pode acontecer, né? Não tem extraterrestre, não tem viagem no tempo, não tem nada assim muito fora do que seria humanamente possível dentro da nossa realidade hoje, né? Do que a gente consegue conceber hoje. E aí ela falou, não, dá sim, vamos trabalhar a rede social, vamos trabalhar a correção. Ela fez 2 leituras críticas no livro, né? Depois me ajudou com os cortes, porque eu acabei escrevendo muito, eu entreguei para ela com 460 páginas, dia 4, e ela me fez cortar 160 páginas, ficou muito melhor com o corte dela, né, diga-se de passagem, e sempre foi assim, né, exclua, né, deixa isso aqui para o leitor concluir mesmo, enfim, e realmente muita coisa, falta de técnica, falta de habilidade, né, falta de segurança no que você ia cortar ou não. Entender que nem tudo que você escreve é uma pérola de inteligência, de sabedoria que todo mundo precisa ler, né? E ao final desse processo eu consegui concluir, e o nosso projeto, né, nas redes sociais a gente fez legal, obrigado. A gente fez as redes sociais e comecei a postar, ganhar seguidores, muita gente começou a me seguir, eu comecei a anunciar que eu ia participar do Prêmio Geek. A Vanessa conhece o Emanuel, que ganhou o Prêmio Geek do ano passado. Aí eu vou fazer uma pausa, porque eu fiquei muito fã do Emanuel, porque é um gênero que eu gosto, né? Ele escreveu A Polícia Secreta para Crimes Mágicos. É um livro meio adolescente, né? A protagonista é uma adolescente, mas o livro é de uma riqueza, assim, do ponto de vista da nossa cultura, e o que a Suzana falou, ele fez muito bem. Ele pegou todas as nossas tradições, assim, religiosas brasileiras, de influência afro, né, das religiões africanas, das religiões asiáticas, da cabala judaica. A história conta a história de uma família de judeus armênios. Então ele faz uma correlação dos armênios com a Primeira Guerra Mundial e cria um enredo fantástico de fantasia que é de uma riqueza absurda. E ele está no meu Instagram e está lendo meu livro, né? E a gente começou a conversar e tal. E, assim, para mim já foi uma felicidade danada, né? Tipo, o cara que tá vendendo bastante, né? E é um escritor realmente, assim, né? Que dá para esperar muita coisa dele, porque ele é muito novo, né? Se apresenta muito bem. E, enfim. Então, eu acho que, assim, o objetivo do clube aqui, né? É a gente se ajudar a entender melhor como é que é esse processo. Para mim, o grande ganho é esse, né? Eu acho que a gente tem aqui 2 exemplos que são antagônicos, mas que para o nosso propósito eles convergem, né? Que é a Vanessa, que saiu da academia, né, e está concluindo o PhD em literatura, e ela primeiro publicou e depois foi para as redes sociais, com tudo que ela sabe, e o Rafael, que não é da academia, e veio das redes sociais para a literatura, né? Já criou um público, criou uma dimensão, que é uma façanha muito inusitada num país como o nosso, né? Você arrastar pela escrita a quantidade de gente que ele arrasta, onde ele chega, né? Ontem no shopping, quantos livros você vendeu, Rafa? 30 e poucos livros, assim, né? Foi bem rapidinho, esgotou lá e toda hora a gente chegava, sabia quem ele era e tudo mais. Enfim, eu me sinto muito privilegiado, né, e eu falo que eu dei muita sorte de ter encontrado vocês, né, agora encontrei a Tainá também, que eu acho fantástico, assim, a forma como se apresenta, né, acho muito legal, e a gente tá sempre enchendo o saco um do outro, né, a Vanessa ficou no meu pé o tempo inteiro para eu concluir, e eu estou sempre perguntando, conversando, fui atrás da Suzana, porque eu acho que o espaço dela e a figura dela para esse propósito, né, aqui em Cuiabá é essencial, né, eu acho que pelo fato de ser ela, o ano que vem, quando nós fizermos esse evento cobrando, né, provavelmente faltem lugares aqui. Não, e vai com os alunos participando, porque agora a cabeça deles está em outro lugar. Exatamente. Exatamente. E assim, trazendo a gente fora tanto mais tempo de anunciar, né, porque a gente fez isso muito rápido, né, a gente teve o clube de escrita 9, 10 e 11 de setembro, que foi quando eu conheci o Rafa, e quando o evento terminou, eu falei, cara, vamos para Cuiabá, né? Tem uma professora lá e tal, eu tenho certeza que ela topa. Aí ele falou, eu falei para ele, passou uns dias e tal, ele mandou mensagem no Instagram, e aí, Bruno, será que rola o evento? Eu falei, rola, vamos fazer.
né? Aí juntou as duas Tainás, nós temos duas Tainás, né, no time do Clube de Escrita, que são da área da publicidade. Na verdade, você... Ela que é. É? Eu fico sendo colocada no meio desse negócio aí, mas é ela. Pois é, mas ela também tem umas sacadas geniais para essas questões de divulgação. E, enfim, a minha proposta, né, de trazê-los para cá foi justamente isso, para que eu, em Cuiabá, tenha também essa ambientação que o clube me proporcionou nacionalmente, né? Hoje tem um grupo lá, que eu nem sei quantas pessoas tem, né? Tem as pessoas que a gente conheceu lá, gente do Brasil inteiro, com uma produção muito diversificada e com formações das mais diversas, e foi muito interessante, a gente conversa sempre, um curte as coisas do outro, compra o livro do outro, lê, comenta, faz avaliação, o que ajuda muito na divulgação do trabalho, né? E é a minha proposta aqui para nós de Cuiabá, né? Que a gente saia daqui com esse propósito conjunto de manter esses laços, né? Criar essas discussões, esses espaços e participar do evento nacional, que eu acho que tem potencial para quando for lançado, né? Já está num formato maior, com várias oficinas, com outras propostas, né? Talvez outros eventos dessa mesma natureza aqui em outros locais que a gente possa participar, né, como convidado, como participante mesmo, né, para conhecer mais gente, e a partir disso incentivar a leitura da nossa produção, dos autores nacionais, e como a Suzana falou, né, nós temos um universo cultural inexplorado no Brasil que precisa de quem faça, e precisa ter coragem para fazer, né. Eu estou muito feliz por vocês estarem aqui, por ter dado certo, por eu ter conseguido publicar meu livro. No final das contas, não consegui participar do Prêmio Geek, porque as 300 páginas, quando converteu para o formato do Kindle, foi para 438. Então, eu estou fora do prêmio, mas mesmo assim eu estou muito satisfeito. Quem já leu está me dando um feedback bacana, né, da receptividade e tudo mais, e da qualidade que ficou, com a ajuda do que eu pude aprender. E muito obrigado porque vocês tiraram o tempo de vocês para vir aqui. Eu tenho certeza que quem não veio perdeu, porque eu vi os dois, eu acho que é um privilégio, né? E da minha palestra, essencialmente, né, se nós tivéssemos feito, né, com tempo e tal, mas eu não acho necessário, porque também eu vou estar em contato com vocês aqui, né? Eu falaria basicamente do por que a utopia faz tanto sucesso, né, como forma de fechar a história da criação de personagem, né, com o contato que você consegue estabelecer com o público, né. Eu vou fazer bem resumidinho, porque eu tinha feito vários aspectos para a gente discutir, mas vamos economizar tempo, né. A distopia, ela foca na superação das dificuldades que nós vivemos hoje, né. A nossa crise político-institucional faz a gente ter um descrédito muito grande na nossa realidade, e a gente se sente deslocado, a gente se sente perdido numa realidade a ser superada. Então, as distopias, elas trabalham essa jornada das pessoas e tem esse apelo, né, da superação, da catarse no final, do camarada conseguir sair de onde ele estava, né, e mudar lá a trajetória dele, mudar a realidade dele, quem ele era, e vencer na vida, etc., né. E eu acho que tudo isso aqui casa muito bem com a proposta. Enfim, é isso, gente. Muitíssimo obrigado. Né? Quero agradecer minha irmã também, que está me ajudando bastante. Né? Sinara é uma leitora bem erudita, né? Eu sou mais pop. E eu falo, né? Ela tem que escrever tipo Clarice. Se a Sinara pegar e começar a escrever só o que ela acha da vida, vai ser muito bom, porque ela tem umas tiradas que só ela tem, né? Mas, enfim. Então é isso, gente. Muito obrigado. Boa noite. Vamos fazer um grupo de WhatsApp de Cuiabá, né? Manter os contatos e promover mais eventos, né? O clube de leitura e etc. E se ajudar aí como nós pudermos, tá? Então, muito obrigado, Tainá. Muito obrigado, Rafa. Muito obrigado, Vanessa. E muito obrigado, Suzano, que está aqui do meu lado, de quem eu vou ficar sempre buscando quando eu precisar. Como sempre, né? Iniciativa jovem, para inovar, para transformar, contem comigo. Com certeza. Enfim, é isso, gente. Obrigado.